Lição 12, com título: A Promessa de Vida Abundante. Revista do quarto trimestre de 2024 da editora CPAD Adultos. Tema: As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista: Pastor Elinaldo Renovato. Introdução da revista. Nesta lição, estudaremos a promessa da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus, conforme João 10. A vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. A vida abundante em Cristo preenche lacunas que, até então, nem imaginávamos que poderiam ser preenchidas. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível desfrutar dessa vida. Mapa mental, para você memorizar de forma mais fácil os pontos e objetivos da lição desta semana. Texto áureo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Leitura bíblica em classe. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 7 a 18. Primeiro ponto, vamos apresentar Jesus, a fonte de vida abundante. Objetivo: apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Segundo ponto, vamos conceituar a vida abundante. Objetivo: conceituar e explicar a vida abundante. Terceiro ponto, vamos elencar o que identifica a vida abundante. Objetivo: elencar o que identifica a vida abundante. Verdade prática da lição. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Significado da palavra-chave da lição: vida. Ter uma vida abundante vai além da acumulação de bens materiais. Envolve plenitude em todas as áreas da vida: física, emocional e espiritual. Ter uma vida abundante é viver a vida na sua integralidade. Vejamos alguns pontos-chave sobre o que significa viver uma vida abundante. É ter saúde e bem-estar. É viver relacionamentos significativos. É buscar propósito e significado. É buscar crescimento espiritual. É viver a gratidão e a positividade. A palavra vida, em grego, pode ser traduzida de diferentes maneiras, dependendo do contexto. Zoe refere-se à vida em um sentido geral, abrangendo a vitalidade e a existência. É usada para descrever a vida em todos os seus aspectos, desde a biologia até a filosofia. Bios refere-se à vida no sentido biológico e físico, como a vida de um organismo. É a raiz da palavra biologia. Primeiro ponto: Jesus, a fonte de vida abundante. Primeiro assunto: a fonte de verdadeira vida. Quem é a fonte da verdadeira vida abundante? De acordo com o Evangelho de João capítulo 10, Jesus é identificado como a porta das ovelhas. João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O bom pastor. João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Segundo assunto: a fonte de vida abundante. Em João capítulo 10, são apresentadas duas fontes. Fonte da verdadeira vida. É o bom pastor que dá proteção, paz e alegria às ovelhas. Fonte de morte. O ladrão. João, capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Terceiro assunto: a fonte de amor. O bom pastor é a fonte de amor para suas ovelhas, porque ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. João, capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor de mais ninguém. João, capítulo 10, verso 14. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Segundo ponto: a vida abundante. Primeiro assunto: o conceito de vida abundante. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. Vejamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo assunto: a vida abundante também influencia a família. De que forma a vida abundante prometida por Jesus vai influenciar a família? Quando começarmos a crer, quando cremos em Jesus, em sua promessa, em seu sacrifício e na sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O nosso testemunho de vida abundante irá influenciar toda a nossa família. Terceiro assunto: diversas bênçãos provenientes da vida abundante.
Quando existe um relacionamento sincero com Cristo, reconhecendo tudo o que Ele fez, recebemos dele bênçãos da vida abundante que Ele nos proporciona, que são: primeiro, a paz. João, capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Segundo, a tranquilidade. Romanos, capítulo 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, o amor. João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quarto, a unidade. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quinto, a esperança. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sexto, a paciência. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Terceiro ponto. O que identifica a vida abundante? Primeiro assunto. A alegria do Senhor. A alegria faz parte da identidade de quem se relaciona com Deus e vive uma vida abundante. No Antigo Testamento, a alegria é apresentada como sendo uma força interior. Livro do profeta Neemias, capítulo 8, verso 10. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. No Novo Testamento, Paulo exorta os crentes a terem alegria. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Regozijai-vos sempre. A alegria é um fruto do Espírito. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A alegria é um remédio que cura a alma. Livro de Provérbios, capítulo 17, verso 22. O coração alegre é como bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Segundo assunto, gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude de humildade e dependência, sendo um sentimento da vida abundante. Vejamos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é um sentimento de satisfação plena, promovendo também uma vida abundante aos que praticam. Vejamos o que a carta de Paulo aos Colossenses nos afirma, capítulo 3, verso 17. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Terceiro assunto, vida no Espírito, vida de oração. A vida no Espírito é uma vida plena onde o crente vive cheio do Espírito Santo, sendo parte integrante de uma verdadeira vida abundante. Vejamos a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A vida no Espírito é jamais extinguir o Espírito Santo em nós. Quando nos afastamos de Jesus, extinguimos a ação do Espírito Santo. Vejamos o que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não extingais o Espírito. Também a vida de oração faz parte de quem deseja viver uma vida abundante, é viver constantemente em oração. Paulo exorta os crentes de Tessalônica sobre essa prática. Vejamos essa afirmação na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. A vida de oração, portanto, é indispensável aos cristãos verdadeiros que desejam ter uma vida abundante. A oração deve ser o momento mais importante em nossas vidas. Vejamos as orientações de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 2 para nossas vidas. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Leitura da conclusão da revista. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada, podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Chegamos ao final da nossa aula preparatória da Escola Bíblica Dominical. Reveja todos os pontos que comentamos. Primeiro, mapa mental. Primeiro ponto, Jesus, a fonte de vida abundante. Segundo ponto, a vida abundante. Terceiro ponto, o que identifica a vida abundante. Faça parte da nossa classe preparatória.
Toda semana postamos novos conteúdos relacionados à escola bíblica. Inscreva-se, é fácil e de graça. Dê o like no gostei, deixe também seu comentário. Nós do canal Palavra EBD agradecemos ao seu apoio e ficamos muito gratos em poder ajudar você em sua jornada ao céu. Até a próxima aula.